Da noite, o Andrew, nosso amigo Andrew, está com a... Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Então bate palma para Jesus, então. Aleluia. Glória a Deus. Só isso, gente. Mais alto, vamos lá, alguém? Aleluia. Aleluia. Honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Que bom que vocês estão bem. Deixa eu deixar aqui antes que caia. Que bom que vocês estão bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Estou encarregado nessa noite de trazer uma palavra para o seu coração. E que assim o Espírito Santo nos ajude e conceda essa palavra que pertence a Ele, amém? A gente está aqui só como um instrumento nas mãos do Senhor. Mas Ele é bondoso e a Bíblia diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, né? E por isso nós não somos consumidos. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22, e versículo 19. E como eu sempre falo, um bom pregador, ele vai pedir para que você deixe a Bíblia aberta. Então a gente vai ler aqui e você fique esperto aí para acompanhar as leituras bíblicas dessa ministração. Amém? Você que tem sua caneta, seu papel, fica à vontade para anotação. Jesus é bom, né, gente? Amém? Jesus é bom. Feche os teus olhos. Comece a ansiar pela presença de Jesus um pouco mais, gente. Vamos lá. Ele está aqui, Ele é a fonte inesgotável de amor. Pode apagar as luzes. Ele é a fonte inesgotável de perdão. Ele é a fonte inesgotável de compaixão, de misericórdia, de graça. Os olhos de Jesus têm fogo, mas esse fogo, Ele está aqui nessa noite para te aquecer. Ele não está aqui para te condenar. Ele não está aqui para dizer aquilo que você já sabe sobre você. Ele está aqui para te queimar por inteiro. Então vamos lá, deixe seu coração vulnerável. Aleluia. Fique à vontade, Espírito Santo. Eu não quero forçar nada. Fique à vontade, amigo Espírito Santo. Fique à vontade. E nós nos rendemos aos seus pés, Senhor. Nos rendemos, Senhor, à tua doce presença. Venha nos visitar nessa noite, Jesus. Espírito Santo. Som da noiva, o som da noiva, o som da noiva, som da noiva, narararai andarabaciri andaraiu papararai andarasi. Como é gostoso, Senhor, tua doce presença, teu toque, Senhor. Senhor, o teu amor é mais gostoso do que a vida, Jesus. Os teus lábios é mais doce do que um favo de mel, Jesus. Venha nos beijar nessa noite com teu beijo santo. Venha nos encher com a tua doce palavra, com a tua santa voz. Nos rendemos totalmente, Senhor. Nessa hora, Jesus, eu peço que todo rótulo seja desfeito, Senhor. Nós abrimos mão, nós renunciamos toda a liturgia para que o Senhor tome este lugar. Caia com teu fogo sobre os teus filhos, sobre aqueles que têm fome e sede. Com teu perdão, com tua graça, Senhor, sobre aqueles que estão se martirizando por um pecado, Senhor. Nos traga arrependimento nessa noite, Jesus. Nos traga consciência de quem nós somos em você, Senhor.
Essa é a nossa oração, Jesus. Som da noiva, o som da noiva. Gente, a gente não precisa forçar nada. Quando Ele vem, Ele sabe o que Ele faz. Ele não depende de uma música, Ele não depende de um acorde, Ele não depende de nada, gente. Ele não depende de uma língua estranha, Ele não depende de um rodar, de um pular. Ele está aqui, você pode senti-lo. Você pode cheirá-lo. Eu sinto o teu cheiro, Jesus. Vamos deixar Ele ficar mais um pouquinho. Levante sua canção a Ele, levante sua canção a Ele. Gere um ambiente de arrependimento nessa noite, Senhor Jesus, em nosso meio. Este é o meu Senhor, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, hoje pra sempre reinarás. A morte glórias nós te damos como incenso nessa hora. Você pode senti-lo, você pode tocá-lo nessa noite. Nós queremos te tocar, Senhor. Enche-nos com a tua glória, Senhor. Nós queremos a tua glória, Senhor. Esse nome é poderoso, esse nome é Jesus. Nós queremos te expor aqui nessa noite, Senhor. Se tem alguém com algum tipo de problema, Senhor, já foi solucionado, porque o seu nome é poderoso, Jesus. Mais forte que tudo, mais forte do que a morte. O que é impossível para você, Senhor? Ressuscitou ao terceiro dia, com a chave da morte em sua mão, Senhor. Oh, Jesus, Tu és invencível, ninguém te alcança, Senhor. E mesmo assim o Senhor resolveu nos visitar aqui nessa noite. Poderoso esse nome é. Eu não quero sair da Tua presença, Jesus. Gera em nós anseio, gera em nós desejo pela Tua presença.
Aumenta, Senhor, a fome. Aumenta, Senhor, a sede. Poderoso esse nome é. Jesus. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Pode tomar o seu assento agora. Deixa ele pairando ainda no ar. Fique à vontade. Fala para ele, fique à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não nos deixe roubar no tempo e nem na tua palavra. Não nos deixe roubar na tua glória, Senhor. Me usa, Senhor, como um instrumento. E que a tua igreja, Senhor, eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados e que espírito de sabedoria e revelação caia sobre a igreja nessa hora, para que sejamos fundamentados na tua doce palavra, Senhor. Ai, com tua doce presença aqui. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem ainda? Ai, dá para sentir o cheiro de Jesus nesse lugar. Meu Deus, eu estava assistindo um podcast ontem e aconteceu nos Estados Unidos uma banda chamada Morning Stars, Estrela da Manhã, que eles estavam em um culto celebrando um álbum novo que essa banda tinha gravado. E aí na última canção, olha que loucura isso, na última canção o pastor reverendo da igreja, ele chega para os ministros e ele diz assim: eu estou sentindo de Deus que vocês têm que tocar a música dos Beatles. Então eu vou pedir para que vocês toquem essa música. Depois eu peço que você vá lá no YouTube e procure I wanna your hands. Eu quero segurar sua mão. Essa música é dos Beatles e esse pastor reverendo pediu para que tocasse isso na última canção do CD enquanto eles estavam celebrando. E olha que loucura, eles tocaram isso. Enquanto eles tocavam, de repente acabou a música, eles estão celebrando, todo mundo batendo palma, e entra uma nuvem por um canto da igreja, literal. Uma nuvem literalmente entra na igreja. E a nuvem do Senhor tomou aqueles irmãos e eles pararam de tocar, eles pararam de gritar, eles pararam de bater palma. E eles ficaram ali alguns instantes com a nuvem do Senhor de forma literal dentro da igreja. E eu fico imaginando que loucura, né, gente? Às vezes a gente rotula tanto, sabe? Às vezes a gente acha que, cara, a gente viu Deus vindo no fogo um dia, e Deus vai vir no fogo, e todo mundo vai rodar. A gente acha que a gente viu Deus vindo no terremoto, no barulho forte, e Deus vai vir no barulho forte, mas Ele também vem na brisa suave. Ele também vem na calma, no silêncio. Então, graças a Deus, porque Ele é bom, porque Ele se manifesta de qualquer forma. Eu não sei a maneira que Ele vai continuar se manifestando aqui, mas uma coisa eu sei, que esse ambiente preparado para nós já está gerando em mim arrependimento. Eu não sei em você, mas eu oro para que isso te alcance também, para que você se arrependa, para que você se torne ao Senhor, para que você se volte ao Senhor. Eu não sei por que a gente está entrando nisso, mas o Senhor tem me tocado para falar nisso. Para que você volte os seus ouvidos, para que você volte os seus olhos, para que você volte o seu coração para o Senhor. Amém? Então vamos fazer a leitura, né? A gente já leu? Eu nem sei, mas a gente não leu, né? Lucas 19 e Lucas 22 e versículo 19. Você fica à vontade, se quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado. Que o seu coração esteja em reverência com o Senhor. Meu Jesus, nós te amamos. Lucas 22, 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado por vós.
Pode fechar, pode tomar seu assento. Olha isso, né? Olha que loucura isso. A gente acabou de falar aqui que alguém um dia tocou uma música do Beatles no culto. Isso pode ter escandalizado muita gente, né? Não sei depois, quando a nuvem entrou. Mas, agora, olhando para o contexto judaico, tente imaginar 12 judeus, 13 com Jesus, sentados em uma mesa. Judeus que não podiam tocar em mortos, não podiam comer carne de porco, que era impuro. Agora você imagina eles sentados nessa mesa, Naldinho, e de repente Jesus fala assim para eles, ó, toma, esse aqui é o meu corpo, comai. Esse aqui é o meu sangue, beba. Isso era a coisa mais escandalizante para aqueles homens. Como é que esse cara me manda comer a carne dele, cara? Então Jesus, ele é tão livre nele mesmo, ele é tão... por isso que as pessoas sentiam raiva de Jesus, os fariseus, porque ele era livre, cara. Ele é a palavra de Deus. Ele é Deus. E aí eu fico imaginando a raiva que algumas pessoas sentiu disso, de ser escandalizado dessa forma, né? Davi também foi um cara que chegou e comeu o pão que estava na mesa do templo sagrado do Senhor, e você fica imaginando, cara, que cara louco, velho. Fica imaginando o sacerdote olhando para Davi quando ele fez isso. Falou assim, se Deus rejeitou Saul, meu amigo, esse daí não passa. O cara tá comendo pão da mesa do templo de Deus. Quando a gente tem liberdade no Senhor, algumas coisas que a gente faz pode até parecer estranho, mas a gente é livre em Jesus, e é isso que a gente precisa saber, é disso que a gente precisa entender, que nós somos livres em Jesus. Nós somos livres em Jesus, graças a Deus. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite é a respeito de ter comunhão com Jesus, é a respeito de quem a gente é em Jesus, do que nós devemos ser como cristãos. Amém? Meus irmãos, a modernidade, ela traz consigo alguns... Deixa eu tirar minha blusa que já tô quente. A modernidade, ela traz consigo alguma cultura, alguns valores que de alguma maneira tem acabado influenciando, tem acabado entrando na casa, no lar cristão, né? De alguém que tem uma fé, que tem um valor na fé de Cristo. E nós vemos hoje que esses valores pós-modernos, eles acabam entrando no nosso coração. E que coisa é essa, cara? Que valor é esse que você está falando, né? Na verdade, o mundo pós-moderno hoje, ele visa muito a singularidade, né? Você tem que ser feliz. Você precisa do emprego. Você precisa da sua faculdade. Você precisa viajar. Você precisa se amar. Você é especial, cara. A sua vida é sua e ela só depende de você para você alcançar um lugar, um patamar que você quer chegar e bababá. E isso, a singularidade, ela acaba gerando em nós o egoísmo, ela acaba gerando em nós a ganância. Porque Jesus, cara, você não vai ver Jesus falando na singularidade. Jesus, ele fala só no plural. O Pai não é o Pai dele, o Pai é nosso. E aí já quebra todo o espírito de singularidade, todo o espírito que vem para falar para você que você é especial, cara. Sabe? Para falar para você assim, cara, que você é o único, que você é... Certo, você é o único, mas de que você é o queridinho, de que a sua vida tem que ser assim, porque é você que está planejando, porque é você que tem que chegar, só depende de você. E isso vai gerando em nós egoísmo. Isso gera em nós avareza, ganância, gera em nós imoralidade sexual. Agora eu não preciso mais de uma única mulher, eu quero ter várias, cara. Eu posso, eu tô vivo, cara. A vida é uma só e eu vou vivê-la intensamente. Na verdade, a morte é uma só, meus irmãos. Para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos olhando. E esses valores, ele vem com o passar do tempo e acaba contradizendo a fé cristã, cara. Acaba entrando na vida das pessoas e a gente acaba nem percebendo. Quando a gente vai ver, a gente já não tem mais comunhão com os irmãos. Quando a gente vai ver, a gente já
já está só no nosso trabalho, no nosso carro, na nossa casa e vivendo a nossa vida. Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Que o nosso objetivo aqui na terra é ser como Jesus. Nós temos esse título. Eu acho que imerecidamente nós carregamos esse título que alguns dos apóstolos foram nomeados lá em Antioquia em Atos 17, se eu não me engano, quando aquelas pessoas olharam para eles e falaram: eles se parecem com Cristo, então eles são cristãos, e é daí que surge o nome cristãos. E nós somos cristãos hoje, mas o que em nós se parece com Cristo? A minha pergunta para você é: o que nessa noite em você se parece com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus? Você tem caminhado para um lugar de ser semelhante a Jesus, ou você tem caminhado para um lugar de fazer tarefas e de viver a sua vida como se não houvesse amanhã? Nós declaramos que nós queremos ser como Jesus todo primeiro culto do mês aqui no domingo, quando a gente ceia, quando você pega aquele pãozinho no copo e quando você pega aquele vinho, aquele suco de uva e você toma e você come, você está dizendo assim: Senhor, eu tenho comunhão com você. Eu quero ser comum a você, Senhor. Eu quero ser semelhante a você. Você está dizendo assim: Senhor, eu quero ser pisado como essa uva foi pisada para gerar esse sangue, esse vinho. Eu quero ser moído como esse trigo foi moído para gerar esse pão. É isso que você está dizendo quando você toma uma santa ceia, cara. E às vezes a gente, toma e acha que é uma mera celebração. A gente está declarando para o reino dos céus e para o reino das trevas que nós temos comunhão com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Dito isso, meus irmãos, vamos para Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 2 e versículo 5. Você que não tem Bíblia, preste atenção nessa leitura. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e toda língua vai confessar isso, todo joelho vai se dobrar, vai se render. Eu não sei o que impede você de achar que a sua casa vai servir a Deus. Cara, sinceramente, eu não sei o que impede você de continuar orando pela sua família. Porque ao ler isso aqui, cara, eu já me empolgo todo, cara. Eu já me estremeço todo, cara, de saber que todos um dia vão confessar quem é Jesus, que Ele é o Senhor, Deus, para a glória de Deus Pai. E aqui nesse versículo que a gente leu, a Bíblia relata o estilo de vida de Jesus, lifestyle de Jesus. A Bíblia diz que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, certo? Versículo 5. Tenham em vós o mesmo modo de pensar.
E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: no que você está pensando da sua vida? Aonde estão os seus pensamentos? Para onde está sendo direcionado o seu pensamento? Eu fico imaginando, cara, quando a Bíblia diz isso, os pensamentos de Jesus, em todas as passagens, em todas as curas, naquele jardim, naquele Getsemane, naquela cruz, com todas as falas de Jesus, todas as falas de Jesus é antecedida por um pensamento. E cara, você imagina o pensamento de Jesus? Que mesmo sendo Deus, não quis ser Deus. Pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, se fez servo, se fez homem. E a gente que é homem quer se fazer rei, quer se fazer Deus, quer governar a nossa própria vida, quer direcionar os nossos próprios passos, sendo que o próprio Deus, meus amigos, Jesus é eterno. Jesus estava aqui há muito tempo, cara, muito tempo, antes da fundação do mundo. Vamos lá, alguém? E a gente acha que a gente ai meu Deus. Como você tem pensado, como você tem vivido? Qual é o seu lifestyle? Qual é o seu estilo de vida? E a Bíblia deixa claro em Mateus 5 que o estilo de vida de Jesus era exatamente esse que está aqui em Filipenses 2:5. O primeiro deve ser o último. Aquele que chora é o que ri. Quem tem fome será saciado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quer ser o primeiro? Então seja o último, cara. Quer ser servido? Sirva. Esse é o estilo de vida de Jesus, quando Ele traz a cultura do céu, em Mateus 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Depois você lê na sua casa. Faz bem pra gente ler isso de vez em quando. Não sei se você arrancou já essa página da sua Bíblia, mas é muito importante a gente entender qual é a cultura do céu e para onde e como que nós devemos caminhar. Gente, é um manual de vida isso aqui, cara. Eu não sei como que você olha para isso aqui, ó. Eu não sei como que você olha para isso. Sabe, eu vi outro dia alguém falando que nasceu o filho dele, cresceu, fez 2 anos. O pastor Davi Lago disse isso. E ele deu uma Bíblia para a filha dele. A menina com apenas 3 anos já ganhou uma Bíblia, assim, ó, uma Bíblia, não é Bíblia de figurinha não, Bíblia de letra. Ah, mas não sabe ler. Mas já vai criando amor na criança, pela leitura da Bíblia, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Sabe, a gente tem isso aqui, sei lá, traz no culto para ler porque alguém pede. Você tem que ter relacionamento com a Bíblia, cara. Nossa, gente, outro dia eu vi uma besteira, cara, uma besteira na internet, cara. Um menino, eu acho que ele é discípulo do Victor Vieira. E eu não sei o que tem na cabeça desses caras, cara. E ele fez um vídeo falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro que contém erros, e porque tem erros não pode ser a palavra de Deus. E eu fiquei imaginando assim, como assim? Esse menino bota a cara na internet para falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, cara. Talvez se fosse nos dias dos apóstolos, esse cara ia ser expulso, velho, da igreja. Porque não é possível. Ia tomar uma costa dos caras. A gente tem que ter amor pela Bíblia, gente. A gente tem que ter amor por isso aqui, ó. Não é apenas palavra, não. É a palavra de Deus, cara. É a palavra do Deus Santo. Então o nosso modo de pensar, a cultura dos céus, era o modo de pensar de Jesus, era o modo que Ele vivia. Ele vivia para servir as pessoas. Você imagina um rei servindo, um rei que veio para servir. E o nosso modo de pensar é o modo da cultura da terra. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de uma faculdade, a gente precisa de um carro, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa dar o dízimo, a gente precisa... Você tem tudo programado, cara. Você tem tudo programado e você vive como aqueles cavalos com
com aquela venda aqui, você olha pra frente, você só consegue ver essa linha, cara. Tem alguém necessitado do seu lado, você não consegue ajudar, cara. Tem alguém precisando de uma palavra, tem alguém precisando de um abraço, você não consegue dar. Que tipo de crente a gente é, gente? Pelo amor de Deus. Que tipo de cristão nós temos nos tornado? Quando a gente fala em comunhão, quando a gente fala em viver em comunhão, como a igreja primitiva, como aqueles que viviam na época de Atos, nós falamos de vida na vida, da gente saber qual que é o problema do irmão, da gente saber qual que é a necessidade do irmão, da gente saber qual que é a felicidade do irmão, da gente se reunir. E cara, às vezes acontece, eu lembro que eu participava de uma igreja e às vezes acontecia, sabe, certos encontros entre os irmãos que se confraternizavam, entre irmãos que necessitavam, que ansiavam pela comunhão, e eu vi algumas pessoas falar: cara, é panela, é panelinha. Meu amigo, entra na roda, faça parte da comunhão. Ah, mas ninguém me chamou. Para de ser ferido, para de ser vítima. Você é filho do Rei Jesus, cara. Você não é uma vítima da sociedade, você não é uma vítima da igreja, cara. Ai, ninguém me ama. Ninguém precisa te amar, Jesus te amou. Você é amado por Ele. Ah, mas pessoal, oh céus. Pelo amor de Deus, gente. Não é essa mentalidade que Cristo nos deixa. Seja forte, seja corajoso. Anseie pela comunhão com os irmãos. Se mova para que haja comunhão entre nós. Você fica esperando das pessoas, cara, tem que ter comunhão, mas eu vou ficar aqui esperando, cara. Não, cara, vai atrás das pessoas, conversa, queira saber se tá bem, quem é, o que tá fazendo da vida. Olha os interesses pessoais dos cristãos hoje. A gente acredita que nós somos o centro e que essa vida é nossa, certo? Essa vida é nossa. A gente acredita que a gente está vivendo e eu estou governando a vida. Mas olha que loucura. Olha que indecência isso aqui. Aqui não tem ninguém com mais de 100 anos. Então você nasceu, você está crescendo aí, você acha que essa vida é sua, sendo que já existiu milhares e milhares de anos. Só no calendário existe mais de 2000 anos. Já aconteceu muita coisa antes de você. E você tem a capacidade de pensar que essa vida é sobre você, cara. Você tem a capacidade de pensar que você está no centro do coração de Deus. Que você é a florzinha, que você é a última bolacha do pacote. Quem é você na fila do pão? E olha o interesse de Jesus, olha o pensamento de Jesus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Cara, como assim? Jesus é a vida. Ele é o centro de tudo. A história da humanidade gira em torno de quem é Jesus e do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, cara. Como assim? Eu não consigo imaginar. Ele é a própria vida. E o que Ele fez com isso? Aqui na terra. Ele decide subir numa cruz e entregar a sua vida por amor a mim e por você. E eu pergunto para você, o que você tem feito com a sua vida? Para onde você está levando a sua vida? Para quem você tem entregado a sua vida? Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Ele decide se esvaziar, mesmo sendo Deus. Ele decide se humilhar. Ele decide ser servo. Ele decide servir. Ele decide viver o estilo de vida do reino dos céus. E a gente busca o poder, a gente busca a influência, a gente busca o dinheiro, a gente busca o status, a gente busca a faculdade, a gente busca o carro, a gente busca a casa, a gente faz até campanha para buscar o namorado, a gente faz campanha para buscar isso, aquilo, a libertação de fulano.
A verdade é que nós estamos caminhando para algum lugar. E a pergunta que eu deixo para você é: para onde que a gente está caminhando? Para onde que você está caminhando? Movidos por uma fome, nós temos uma fome dentro de nós que é insaciável, ansiando por Deus, e nós acabamos trocando isso por coisas da terra, por horas no celular, por horas na frente de uma televisão, por comida, por um videogame, por compras. Tem tantas coisas que a gente idolatra. Pelo próprio Jesus, a gente idolatra Jesus. Como assim? Toda vez que você barganha com Jesus, você está idolatrando Ele. Você está colocando Ele como alguém que pode te dar algo, então você oferece algo para Ele. Jesus deve ser adorado, Jesus deve ser reverenciado. Ele é digno de tudo, e não usado como um objeto para barganha. Para onde a sua fome está te levando? Sabe, eu não canso de orar pedindo por fome de Deus e por sede de Deus. Eu não canso de orar para que Deus gere em vocês fome por Ele e sede por Ele, porque a fome está em nós. Desejo por algo que a gente não sabe o que é, que só é saciado em Deus, tem em nós. Mas para onde a gente direciona isso quando não é Deus que está nos saciando? Para onde, do que a gente se alimenta? Como eu posso direcionar a minha vida para Deus? Como eu posso direcionar a minha fome em Deus? Eu faço isso com uma inversão de mentalidade. Quando eu olho para uma Netflix, quando eu olho para uma série legal, e quando eu olho para a minha Bíblia, eu decido ficar com a Bíblia. Quando eu olho para um jogo de futebol do meu time que eu amo, e que às vezes é difícil faltar para vir aqui no culto, e eu falto e eu venho, é isso. Essa inversão de mentalidade. Como que eu direciono a minha fome em Deus? Quando eu dedico a disciplina na fé, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho comunhão com os irmãos da igreja, eu faço isso no serviço da igreja. Quando eu cuido de pessoas, o serviço da igreja não é vir aqui tocar uma música. O serviço da igreja não é vir aqui e limpar as cadeiras e arrumar o som. O serviço da igreja é cuidar de pessoas, cuidar das viúvas, dos órfãos. E com essas disciplinas eu movo a minha fome para Deus. E aquilo que me roubava de Deus, agora não vai me roubar mais. Vamos lá, vocês estão comigo? Estamos acabando já. A minha fome, ela me direciona. A minha fome, ela me leva para algum lugar. Essa é a verdade. E se não é para o lugar de comunhão com Deus, já está errado. Se a minha fome não me leva para o lugar de comunhão com a igreja, está errado. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses mesmo. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Filipenses, um pouco mais para frente, aí no capítulo 3, e no versículo 17. Diz assim a Bíblia, Filipenses 3, 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que tenho dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que esses são os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição,
E o Deus deles é o seu próprio ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas desta terra. Olha como a Bíblia, ela intitula os inimigos da cruz de Cristo. Preste bem atenção. Aquele que não olha para as coisas do céu, aquele que só tem olhos para coisas da terra. E quem é o Deus dele? É o seu próprio ventre. Ele só faz aquilo que satisfaz a ele mesmo. Ele só se preocupa com o seu próprio umbigo. Ele só se preocupa com a sua própria fome. Ele só quer se alimentar. A Bíblia diz que esses são os inimigos da cruz de Cristo. Quando eu olho apenas para as coisas terrenas, quando a minha vida está apenas preocupada e direcionada para as coisas da terra, eu sou um inimigo da cruz de Cristo, porque eu só estou preocupado com a minha vida. Eu estou um pouco me lixando para quando eu morrer. Eu não faço planos para depois da morte. Isso é uma loucura para quem é cristão. Meu amigo, você precisa fazer planos para depois da sua morte. Isso aqui é um estágio. A Bíblia diz que nós somos como uma neblina, nós somos como um sopro. De que vale a gente viver 70 anos aqui, esperando uma aposentadoria para viajar o mundo, esperando uma aposentadoria para a gente ficar relax, para a gente aproveitar a vida, e depois a gente morrer e a gente não sabe para onde vai, não sabe o que fazer depois da morte. Isso aqui é um estágio para a eternidade. Eu não sei se você se ligou nisso. Essa vida é tão curta. Isso aqui é um estágio para a eternidade. E a minha pergunta para você: aonde você deseja passar a eternidade, cara? Eternidade, a gente não tem noção dessa palavra. A gente não consegue limitar essa palavra. Eternidade nunca mais acaba. Eu não sei você, mas eu desejo estar na presença de Deus. Seja no céu, seja aqui embaixo na terra. Eu desejo estar na presença de Deus. Porque um dia eu experimentei algumas visitações, alguns cultos maravilhosos, e eu não quero deixar que isso se escape das minhas mãos. Eu tenho a responsabilidade por mim mesmo de me preparar para a eternidade, cara. A sua faculdade é tão importante, cara, para a sua vida aqui na terra. Os seus estudos são tão importantes para a sua vida aqui na terra. Mas você tem se preparado para a eternidade? Você tem passado tempo com a Bíblia? Você tem orado para o Deus que é o Deus da eternidade? Você tem falado com o Deus da eternidade? Você tem apresentado seus problemas passageiros aqui da terra para o Deus da eternidade? Sabe, esse mês foi um pouco difícil para mim. Eu acabei sendo demitido da empresa onde eu trabalhava. E aí, quando eu fui demitido, veio uns pensamentos no meu coração, sabe? De tipo, cara, eu sou um merda, sou um bosta, desculpa a palavra. Eu sou um moleque. E aí eu fiquei com essas crises aí por acho que uns 2 dias, e na hora de dormir sempre vinha, sabe? Um momento ali que aconteceu e vinha essas acusações, essas setas. E eu falava: Deus, mas é um emprego. E eu tô me martirizando, eu tô aceitando essas palavras por conta de algo que pertence a essa terra. Quem o Senhor diz que eu sou, Senhor? Quem eu sou para você, Jesus? O que realmente interessa para nós, irmãos, não é o que alguém diz sobre nós, não é o que seu chefe diz sobre você, não é o que seu pastor fala sobre você, não é o que seu discipulador fala sobre você, não é o que seu esposo fala sobre você, é o que Deus diz sobre você. Você é aquilo que Deus falou que você é.
Você não é aquilo que os seus pais dizem que você é, cara. Você não é aquilo que a internet diz que você é. Você não é aquilo que seus amigos dizem que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. E você é um filho amado de um pai apaixonado. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade, cara. Então pode parecer legal viver aqui, cara. Pode parecer legal. A verdade é que nós devemos preparar tudo isso aqui para um dia Deus vir reinar aqui nessa terra. E a gente passar a eternidade com Ele. E a gente passar o resto das nossas vidas com o Senhor. Eu fico igual você, pastor. Eu fico empolgado, cara. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, capítulo 21. A gente está encerrando já. É isso que eu tenho para falar para vocês nessa noite só. E eu não quero encher linguiça. Mateus 16. Depois que a gente acabar aqui, a gente pode ficar um pouquinho mais na presença do Senhor, se vocês quiserem. Ele ainda está aqui, amém, igreja? Amém, glória a Deus. Mateus 16, é isso? Versículo 21. Mateus 16, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz, relacionando essa passagem com aqueles que a Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo. 16, 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que ele fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Uau! Para você entender aqui no contexto, se você subir um pouquinho aí, algumas palavras aí para cima, Pedro, ele acaba de ter uma das maiores revelações. E Deus revela para ele que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E aí ele tem essa revelação e todo mundo fica: caraca, Pedro, você é o bichão mesmo, hein? E cara, no mesmo instante, cara, algum tempo depois desse mesmo dia, Jesus olha para Pedro e fala assim: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Então calma aí, cara. O que aconteceu aqui para Jesus ficar tão revoltado a ponto de expulsar o demônio da vida de Pedro? Cara, Jesus tinha declarado para ele assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cara, Jesus tinha falado uma palavra magnífica para Pedro, e de repente Pedro, ele fala assim: Jesus, eu não quero que você morra, que o Senhor te livre disso, que isso não aconteça. E ele tenta interromper o plano divino de Deus para nós. E Jesus olha para ele e fala: cara, você só se preocupa com as coisas dessa terra. Você não se preocupa com as coisas do alto. Você não se preocupa com as coisas que são maiores do que essa terra. Você não se preocupa com as coisas de Deus. Pedro nesse momento estava sendo o inimigo da cruz de Cristo, porque ele estava olhando para ele estava olhando para um cara que ele amava, que ele tinha relacionamento, que ele passava todos os dias junto, que ele via curar as pessoas, que ele via ressuscitar os mortos, e de alguma maneira ele olha para Jesus e ele fala: cara, eu não quero que você morra, por favor, não morre, que Deus te livre disso. Porque ele estava pensando em quem? Nele, em como ele ia ficar depois que Jesus morresse. Que ele estava pensando que a vida de Jesus se baseava em curar as pessoas, em libertá-las, em ressuscitá-las. Mas a obra de Jesus era muito maior. A obra da cruz é muito maior do que qualquer milagre. A obra da cruz é muito maior do que qualquer milagre, meu irmão. É muito maior. Perdão de pecados. Essa é a obra de Jesus.
Então eu oro para que você se preocupe com as coisas do alto nessa noite, meus amigos. Eu oro para que os seus olhos estejam fixos na eternidade. Eu oro para que vocês recebam a visão de pomba, a visão fixa. A pomba, quando ela olha para algum lugar, ela não consegue desviar o olhar. Você vê que ela faz só assim quando ela quer mudar a direção da vista. Ela tem uma visão unifocal. Que vocês recebam a visão unifocal e que vocês foquem no alvo que é Cristo, que é a eternidade. Abandonem os prazeres dessa terra. Eu não estou falando que você tem que viver de qualquer jeito, cara. Mas o seu plano para a eternidade tem que ser primeiro do que seu estágio aqui na terra. Vamos ler Colossenses 3 para a gente terminar. Colossenses 3, algumas folhinhas aí depois. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está juntamente escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Fica de pé comigo. Quero que você, com suas próprias palavras, eu não sei como que eu oro, eu não sei como que eu falo com Deus. Com a sua própria linguagem, cara. Ele é seu Pai. Você está falando com seu Pai. Eu quero que você ore nessa hora, pedindo para que o Senhor Ele faça nascer em você o desejo pelas coisas eternas, que Ele faça nascer em você o desejo pela eternidade. Diga com quem você quer passar a eternidade. Vamos lá, igreja, comece a orar com suas próprias palavras. Diga para Deus que você deseja estar ao lado dEle, que você não quer ser um inimigo dEle, que você quer ser amigo e amigo íntimo. Peça para Ele revelar os seus segredos. Peça para Ele te abraçar. Vamos lá, se solta. Ele é o seu Pai. Jesus é o seu irmão mais velho, cara. Jesus é o seu irmão mais velho. É simples, cara, não precisa complicar. Jesus é simples. Esse é o nosso anseio, Jesus. Esse é o meu anseio, passar a eternidade com você, Senhor. Passar a eternidade com você, Senhor. Passar a eternidade com você, Jesus. Esse é o meu anseio, esse é o meu desejo. Isso é o que eu quero, Senhor, para minha vida. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti.